Pessoal, estamos começando mais um episódio do Criando Fora do Eixo. Hoje eu vou conversar com ele, DJ Looker. O DJ Looker, ó, que é pra vocês verem como que o negócio é louco. Cara, nós estamos aqui já faz um tempão. Ó, o Looker tá até dando risada. Ele veio pra dar uma moral pra gente, tava dando uma força aqui pra nós fazermos umas alterações na qualidade. A gente conseguiu fazer algumas coisas, outras nem tanto assim, né, Luca? A gente tentou, mas não deu muito certo, mas o programa vai rolar, a gente vai entregar esse conteúdo pra vocês. E eu quero começar falando pra ele se apresentar. Eu tenho muita curiosidade, eu quero saber demais, muito sobre você. E já começa se apresentando seu nome certinho, porque até hoje mesmo eu já errei seu nome umas 10 vezes. Pode se apresentar aí pra galera. Fala galera, meu nome é Juan Lucas, conhecido aí como DJ Looker. Tô em Londres já vai fazer 8 anos. Top. E é isso. 8 anos já, você tá aqui. Anos. E quando você chegou aqui, pra quem não sabe, o Looker ele toca desde os 17 anos de idade, né, Looker? Cara, profissionalmente mesmo foi iniciar, foi 17 anos, mas Sim. Desde os 14 anos eu era DJ de rádio da escola, tá ligado? Na escola. E no Na Brasil escola. você é de que lugar lá do Brasil? Brasil sou de Goiânia. De Goiânia? Goiânia. E lá você na escola você já fazia umas apresentações pra molecada? Cara, eu tinha o Walkman, eu levava o Walkman, conectava Top. naquelas caixas PA-zona que tinha na hora do Sim, recreio, conectava lá, colocava meu som lá, meu CD, meus trem que eu gravava. E fazia. E quantos anos você tem mesmo? Cara, eu tenho 31. 31? Aham. Caramba, mano, eu achei que você era muito mais novo, cara. Tem cara de novo, mas... Então você é da minha geração, pô. É da mesma... Você falou Walkman, eu falei, caramba, Walkman. E sabe o que eu tava curioso de você? Porque quando eu entrei em contato com você pra gente marcar essa entrevista, você tinha falado que você começou aos 17 anos de idade aqui na Inglaterra a tocar ou não? Não. No Brasil. No Brasil. E quando você chegou Primeira aqui... festa que eu toquei, tipo assim, oficialmente com CDJ e tudo, foi uns 17 anos. Dos 17 no Brasil. Você lembra qual que foi o evento? Cara, foi um aniversário de um amigo meu, a gente alugou chácara, era som automotivo, né, que tem bastante Sim. lá em Goiânia. Era som automotivo, aniversário de um brother meu numa chácara. Top. E as chacrinhas que sempre pegam, Nossa, né? Tem era bom. história. Deve Nossa. ter história pra caramba, não tem não? Eu mesmo já toquei em chácara pra caramba. Pra caramba. E as histórias No das chacras início. é nervosa. Nossa, Teve alguma tem. história lá de quando você era moleque que dá pra contar? Porque eu sei Cara, que pra quem não dá deve ter um monte. Tem. Cara, teve um evento, acho que foi um último assim que eu toquei, cara. Era aniversário também de um produtor de eventos, conhecido pra caramba lá em Goiânia, que é o Bad. Sim. Daí ele fez esse aniversário dele, mano. Gente pra caramba, lotado. E quando eu tava tocando, mano, começou o tiroteio, velho. Isso Nossa. é normal, eu dizer. Porque eu Foi tenho, tenso. é tenso. Eu tenho um tio meu que ele fazia os eventos na época do Da Leste, que Sim, o Da Leste, sim, nossa, tava sim. no auge, eu me ensinei Nego Blue. Inclusive até dancei em alguns eventos desses. E aí sempre chegava, era gás, bomba de lacrimogêneo e tudo, e o pau era quebrando. tenso. E aí você começou tocando lá, então, e essa transação? A gente sempre aqui a gente fala pouco da carreira do artista lá no Brasil, porque Sim. eu quero saber aqui, como que você começou a colocar, porque o que eu vejo, você... o seu perfil que eu já vi já é mais estourado, assim, você já fez uns eventos bem top aqui. Já, graças a Deus, já. Então, quando você chegou aqui na Inglaterra, qual foi o primeiro evento aqui na Inglaterra, você lembra? Lembro sim. Cara, foi tipo um projeto novo que fizeram aí, que foi até o Kenny, que eu acho que eu conheço. Entendeu? É do nosso baile? Do nosso baile. Eu fui um dos primeiros DJ do nosso baile. Que ali. da hora, mano. Era no Taga Targa. Foi um dos primeiros eventos que eu comecei a tocar, assim, todo final de semana, praticamente. Você tava lá? Tava lá. Então isso que é maneiro, porque, pessoal, isso eu quero deixar claro pra vocês, porque faz parte do formato do programa. As pessoas falam assim, Wagner, pesquisa sobre o convidado, pra você fazer as perguntas certinho, bonitinho. Eu não sou repórter, e eu quero trocar uma ideia assim, eu quero conhecer a pessoa aqui. Nesse bate-papo, pra coisa ficar natural, pra ficar legal do pessoal acompanhar, entendeu? Sim. E eu tinha muita curiosidade, eu falei assim, mano, o DJ deve ser bom pra caramba, eu nunca tinha ido em evento seu, eu falei assim, vou começar a arrancar algumas coisas dele. Isso já é novidade, ó, cara, você ter tocado no nosso baile. Foi. E isso foi em que ano? Foi em 2019, se não me engano. Aqui, tem quantos anos você tá aqui na Inglaterra? 8 anos. E esses primeiros eventos que você fez, esse que você fez com ele, já teve alguma rentabilidade pra você? Já sim, já começamos a cobrar uma graninha ali. E pra precificar isso? Porque eu já era no Brasil, né? Eu era DJ no Brasil, tipo... Só que eu tava meio parado, tá ligado? Aí quando eu vim pra cá... Aí a primeira festa que eu fui... Era dele, tá ligado? Do Kenny, primeira festa. Eu fui na festa, falei, não, mano. Aí os DJ era bem fraco, tá ligado? Tinha muito pouco DJ aqui, mano, muito pouco. Você toca Os que eletrônica? tinha,
Mas eu tipo assim, eu iniciei no funk aqui, né? Sim. Comecei a tocar funk pra ele, comecei a ficar famoso, comecei também a gostar um pouco. Que da hora. E o funk que você toca é aquele funk que é o de Goiânia, que é o... Cara, tem pior que não. tem? Pior que não. Na época não tinha ainda esse eletrofunk, né? Que é o mais tocado hoje em Goiânia. Sim, você conhece a DJ Angel? Angel. É, ela não faz muito tempo não, ela começou agora, eu quero até chamar ela aqui também. Sim. Ela toca, mano, é muito top o funk que ela toca, é bem diferente, que eu sou de São Paulo, e lá em São Paulo é totalmente diferente. Cara, hoje em dia o funk, velho, tipo assim, o ritmo que tem hoje, as remixagens que os caras fazem, até as próprias produções. Sim. Cara, mudou demais, é um som com melhor qualidade, tá ligado? Então... E a curiosidade que eu tenho de saber é essa parte que você falou que rentabilizou. Como que você fez para precificar isso? Porque, por exemplo, você estava no Brasil, você cobrava um valor. Sim. Aí você chega aqui, você não pode converter. Sim. Aí como que você foi pesquisar para ver quantos os caras cobravam? Eu fui pesquisar quantos caras cobravam, entendeu? Ele também já deu valor, tal DJ me cobra isso e tal. Sim. Dá para você fazer isso. E, tipo, sempre foi uma negociação, entendeu? Até para o público me conhecer, para me ganhar mais público, ganhar mais credibilidade. E para abrir as portas, você foi batendo em porta, tipo assim, para oferecer o trampo ou... foi o Kenny que... Foi o Kenny que abriu as portas primeiro pra mim, tá ligado? E como ele te conheceu, ficou sabendo que você queria... Então, eu fui nesse evento dele, tá ligado? Nesse primeiro evento, acho que era Baile 147, se eu não me engano, o nome. E daí eu cheguei no evento, mano, só música, tipo assim, dos anos... Só música bem antiga, o cara tocando. Eu falei, caramba, velho. E eu não tocava funk, tá ligado? Sim. E tipo, eu não curti o evento, tá ligado? Não curti o evento porque tocava música antiga e... umas mixagens nada a ver, do nada o cara colocava um hip hop e eu falei assim, caralho, é uma mesclagem do caramba. Aí eu peguei, na mesma hora, acabou o evento, eu cheguei nele, ô irmão, acabei de chegar aí e tal, sou DJ. Que da hora. Só que aí eu falei pra ele que tocava eletrônico, né? Aí ele deu uma moralzinha e tal e ficou por isso mesmo. Aí ele foi e me chamou, cara, eu tô com um projeto aí novo e não sei o quê, e só que tem que tocar funk. Aí na época era eu e o Wilker, tá ligado? Sim, tá ligado. O Wilker. Aí foi eu e ele que abriu o nosso baile, lá no Targa Targa. Ah, que da hora. Então, o nosso baile, querendo ou não, você teve algo ali no início do nosso baile. Sim. Hoje em dia você faz parte do nosso baile? Cara, hoje em dia não. Não faz mais? Não. Eu toquei bastante tempo funk aí, mas tipo, nunca foi uma coisa que eu queria levar pra mim, tá ligado? Daí eu parei. E você poderia falar, lá nessa época, quanto que você cobrava? Você poderia comentar? Cara, nessa época acho que era 100 libras. 100 libras? 100 libras. Uma horinha? Não, era só eu e o Wilker, tá ligado? Então a gente cobrava 100 libras cada um e tocava a noite toda, até acabar. Tipo, lá começava, acho que era 10 e até as 3. Top. E o evento grande que você já fez, assim, o nome, assim, que você possa citar pra nós daqui de Londres? Cara, eu fui anfitrião aí de muitos eventos, velho. E começou, e XOX também. A XOX, verdade. Fui um dos primeiros DJ também a tocar, que é o David, meu amigo também. Porque eu vejo aqui, cara, é muito difícil. Os DJs que tem é muito ruim. Não os brasileiros, mas eu mexi com o evento, deu uma parada agora. Aí só toca aquelas reggaeton e toca as músicas. Não muda, tá ligado? E o pessoal curte. O que é daqui, o pessoal que é daqui. Mas o público brasileiro não volta. Você já notou isso? Você vai sempre se atualizando nas músicas? Igual... Eu comecei muito a fazer isso, tá ligado? A, tipo, mesclar uma música com a outra. Sempre trazer algo diferente. Eu sempre quis ser diferente, tá ligado? Fazer uma mixagem ou trazer funk mais atualizado. E sempre foi Pode assim. Falando aí que aqui é assim, a gente vai ficar com aqui é desse jeito. Eu acho que a gente ficou tanto tempo, mano, mexendo no negócio. A gente vai falar disso, tá? Eu tô querendo ouvir ele falar primeiro da carreira dele, como que ele iniciou, e depois a gente vai falar um pouquinho do perrengue que nós passamos aqui. Porque hoje a gente tá aqui desde que horas? Desde as 4 da tarde. 4 horas. Chegamos 4 da tarde, mas é bom comentar isso daqui pra vocês verem como que é a ideia do programa e como que isso dá certo. Que é a parte da conexão que eu falei. Os meus convidados, esses primeiros convidados, cara, sempre alguém acrescentou em alguma coisa. O Russo que vai vir depois... Ele, na próxima semana, ele já é um cara que desenvolveu uns beats pra mim. Então, na página, algumas músicas são originais, que ele que produziu. E por que eu tô falando isso? O Luker, ele chegou aqui, aí ele viu que a gente tava com algumas dificuldades aqui, que desde as outras semanas eu comento com vocês, e ele já meteu as caras ali, ele falou, mano, deixa comigo que eu vou aí, eu vou mostrar pra você
como que faz. E eu queria entrar nessa parte também. Além de ser DJ, você mexe com isso? Você já mexeu em... Cara, eu sou sempre um cara muito curioso, tá ligado? Sim. Tudo que tá, tipo assim, de tecnologia, eu gosto de futricar ali e ver como é que funciona. Certo. Aí, tipo, quando na quarentena mesmo, quando começaram a fazer aquelas lives e tal, eu falei, mano, como é que faz uma live profissional com áudio limpinho, pá? Aí eu saí pesquisando, mano. O YouTube pra mim é o meu melhor professor. Eu vi você mexendo ali, eu falei, cara, o cara é ligeiro, ligeiro. Aí Tudo que eu tenho dúvida ali, mano, eu falei, mano, como é que faz isso? Eu vou ali no YouTube, pego um vídeo de alguém, se for reciclando. E conseguiu fazer uma moeda com isso aí também? Ou isso aí você fazia mais? Cara, foi mais por hobby mesmo, tá ligado? Sim. Faço mais, igual designer também, sou designer. Você faz design Faço também? design também. Isso agrega muito pro programa, agrega, porque a ideia é igual eu tô falando, a gente trazendo essas pessoas que têm esses talentos, esses dons, e mano, a gente fazer um ecossistema, daqui a pouco a gente tá fechando festa todo mundo junto, fazendo as parcerias. Hoje em dia você continua na ativa ainda ou tá mais parado? Eu tô mais parado, tá ligado? Eu tô mais parado, ainda mais esse ano. Tô Sim. com as novidades aí, não posso dizer agora. É segredo, É segredo ainda. Mas tô trabalhando bastante e produzindo bastante música também. Top. Então, tô querendo dar um up na minha carreira, tipo, o que eu tinha que viver aqui, eu acho que eu vivi muito bem. Toquei em um dos melhores clubes daqui, tá ligado? Legal. Quantos Troquei anos em mesmo festa. você começou em... Você tá aqui 7... Quantos anos você falou? Vou fazer 8 anos. 8 anos. Aí desde que chegou você já... Desde que cheguei eu toco. Então mano. é tudo esse Nunca tempo. parei, Nossa, então tem história pra caramba. Tem. Você vai ter que contar essas histórias aí. A gente tá no ao vivo. Eu não vou prolongar no ao vivo, como vocês já sabem. Eu vou finalizar o ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai tomar um ar, porque o calor tá insuportável. A gente tá muito tenso, o bagulho tá louco. Aí a gente encerra o ao vivo aqui. A gente vai tomar uma água e depois volta pra continuar o conteúdo pra vocês irem lá e ver. Amanhã vai sair no canal pra vocês verem. A gente já vai concluir. Dá só um salve pro pessoal do ao vivo antes de finalizar. Conta uma história aí pra nós, pro pessoal do ao vivo acompanhar. Tenta lembrar, puxa aí na memória. Alguma festa que você fez, deu algum problema técnico, alguma coisa assim? Já passou algum perrengue igual nós passamos aqui? Teve um show, cara, que foi na época do funk ainda. Sim. Foi MC Dinho, se não me lembro, cara. Foi MC Dinho. O Dinho, caramba, então faz tempo. Faz tempo. Ele sumiu. Cara, o que aconteceu? Os caras alocou uma boate e, tipo, não tinha nada de som instalado, tá ligado? Tudo desinstalado, microfone, som, as igual caixas, aqui hoje quando você chega. Cara, e eu tive que tipo assim, o Léo me ligou, falou, mano, você sabe mexer nisso, nós pegou a boate, mas parece que o técnico tem algum problema, não pode vir, não sei o quê. Sim. Aí você pode vir aqui ver se resolve, que os caras sempre me ligavam, tá ligado? Pra resolver alguma coisa. Sim. Aí, mano, eu vou tentar. Aí foi o dia que eu cheguei lá, eu vi aquela fiorada que estranha, mano, será que eu dou conta de ligar esse bagulho? Aí você falou que ia e você não desistiu. Mano, não desisti. Enquanto não tiver funcionando tudo. A gente começou tarde hoje, a culpa é dele, tá? Eu não deixei o convidado esperando, não. Ele foi vendo os negócios, enquanto ele não conseguia resolver, ele não queria parar, mano. Eu falei, mano, vamos fazer. E tem uma salada mista ali dentro ali que vocês veem. Ele entrou ali, tem uma mistureira ali, mas só que, ó, ele conseguiu fazer bastante coisa, já vai dar um upgrade pra caramba. E nos próximos, ele vai voltar aqui, eu até combinei com ele, a gente tava trocando essas ideias. Ele vai voltar aqui pra depois a gente fazer com tudo redondinho do jeito que ele deixou, porque ele deixou o negócio pronto pros outros convidados e ele ficou dessa maneira. Mas ele vai voltar. A gente vai encerrar o ao vivo aqui, vamos ali tomar uma água rapidão, porque o calor, a gente vai ter que fazer esses cortinhos hoje, porque não tem como, tá um calor insuportável, tem que tomar um ar. Tem um ar aqui, né? Tá sem o ar, então a gente vai ter que tomar uma água. Vou encerrar no ao vivo, dar um salve aí pro pessoal que entrou no ao vivo e fiquem ligados amanhã que vai sair o conteúdo completo. Beleza? Valeu, Fiquem aí. galera. Pessoal, estamos voltando aqui. Vamos tomar uma água. O negócio tá quente aqui, tá feio. A gente tava falando sobre os perrengues que já passou em algum evento. Falei pra ele que se ele não tiver muito pra ele inventar pra dar conteúdo, mas ele tem sim. Eu quero saber o perrengue que eu falo, é porque assim, eu vejo que você toca, como você toca eletrônica, é menos isso, né? Mas você começou a tocar funk, você tocava só pra público brasileiro, ou como a gente tá na Inglaterra, os gringos iam também? Cara, na época foi mais só pra brasileiro. Hoje em dia que tem bastante gringo, né, nos eventos brasileiros. Eles curtem pra caramba. Hoje. E você já Tá chegou... muito em alta, né, o funk, Tá. então... Tá. De acho que 2023 pra cá, mano. Mas ali, ó, por exemplo, em Oxford, isso que eu fico louco. Eles tocam, os DJs, eles tocam a mesma música que eles tocavam há 6 anos atrás, mano.
Tipo assim, os funk de hoje, eles não atualizam isso, tá ligado? Aí os gringos acham que é só aquilo. E pra eles parece que tá bom. Oxford é cidade universitária. Então, o que acontece? Os estudantes, eles têm rotatividade, né? Então, ao invés do DJ trocar a música, ele espera trocar o convidado para ele ouvir a mesma música. Isso daí eu acho uma loucura. Só que aí você tocava para o público brasileiro, né? Tocava os fãs para o público brasileiro. E você chegou a tocar em quais eventos quando você foi tocar para os gringos? Como que foi essa transação? Você chegou a tocar e já, assim, um evento só para eles? Cara, você já fez? Só pra eles já. Sim. Tipo, era bem mixta, tá ligado? Mas foi na Paradise, tá ligado? Foi Paradise. Ali perto em Boston, né? Eu tocava naquela boate ali bastante, né? Bastante lá. Só pra gringos também. É sério? Eu era o único DJ brasileiro. Sim, que tocava Tocava funk. E aí eles ouviam os funk e curtia, Curtia dançava. pra caramba, você colocava um funk antigo, eles gostam de ouvir um funk antigo também, né? Sim, pra Colocava caramba. um funk antigo lá, meio do Borel. E eles iam ver. E você, eu ia na minha linha de raciocínio, eu tava querendo comentar com você, você tava tocando brasileiros, fazia com brasileiros, depois você começou a tocar em casa que era misto, não só para brasileiros. Mas como que foi para você ser contratado por essas casas? Ou como que funcionava isso? Cara, igual eu sempre tive uma mídia muito boa, tá ligado? Então, eu quero que você fale mais sobre isso, porque você tem 7 anos de carreira aqui. E eu quero que você desenvolva, você falar isso para mim, qual foi a sua trajetória? Conta para mim a sua trajetória. Cara, igual eu sempre tento ser o máximo profissional possível, tá ligado? Sim. Tanto igual nas apresentações diferentes, ou alguma coisa tipo. Fazer alguma coisa nova, tá ligado? Certo. Então, eu sempre, no Instagram, eu sempre fui muito atento ali, sempre fiz muitos posts, tá ligado? Vídeo. Assim. E os contratantes vinham até você, no caso? Sim, os contratantes vinham até mim. Às vezes também, tipo, tinha conhecido um contratante, falava, meu amigo, tá ligado? DJ e tal. Eu tô perguntando isso pra você porque eu quero que os outros DJs ouçam, entendeu? Quem tá começando, pra saber como fazer, porque tem muito DJ em Oxford, eu falo muito de Oxford, porque eu sou de lá, né? Londres aqui deve ser maior ainda, deve expandir mais. Só que o que acontece? Tem muito DJ que ele tá em anonimato. Os caras são bons, entendeu? Aí às vezes ele faz uma festa porque um conhecido dele tá comemorando um aniversário lá, vai, paga 100 euros pra ele e toca. Só que eu queria começar a arrumar uma maneira desses caras serem vistos pelas casas, entendeu? Pra ser contratado pelas casas. E aí daí que vem esse. Eu queria que você desse uma dica, tentasse ver, passar pra uma fala. Cara, o que eu penso, ainda mais hoje em dia, quanto mais investimento você tiver no seu projeto, tratar como um artista mesmo, igual eu sempre tive cuidado com a minha imagem, tá ligado? Igual, tem muito DJ da minha época que nem tinha uma foto, tá ligado? Era uma foto nova, de telefone, essas paradas, não tinha um presente da hora, não tinha uma biografia, um Instagram da hora, com fotos, algum remix que ele fez ali, alguma coisa. Então sempre você tem que mostrar isso pro seu público, tá ligado? Ou pros contratantes, pra todo mundo sempre ter alguma coisa pra agregar você ali, falar assim, esse cara aí parece ser da hora. Rede social, rede social hoje em dia basta ser né? Então, e esses pessoas, eles ficam anonimados, igual eu falo, ele, por exemplo, ele tá tocando ali, então você acha que se ele falar assim, não, eu quero ser um DJ, eu quero tocar em festa, ele começar a trabalhar a imagem dele, subir na internet, conteúdo, é igual a gente aqui, a gente começamos aqui dessa maneira, a gente é profissional, é igual você me fala, eu não sou repórter, já fiz já fui entrevistado no podcast, mas eu nunca tinha feito entrevista, mas eu sou bom de resenha, eu gosto de trocar ideia. E a ideia era essa, só que a gente já veio com os 2 pés no peito mesmo. Mas assim, ó, a gente é profissional, acabou. Se eu não sei fazer alguma coisa, eu vou chamar você que sabe para me ajudar, eu vou chamar o outro para fazer uma música, mas só que a gente tem que, a imagem tem que estar ali. E eu acho que falta um pouco disso nesses artistas, porque eu sempre falo aqui, estou falando muito, eu quero ajudar os artistas independentes aqui. Mas ele também precisa ajudar, ele precisa falar, não, eu quero fazer. Tem igual eu falo, não é só, eu vejo bastante, já vi bastante, eu quero ser DJ, vai lá, faz um cursinho meia boca, não sabe nem, se você colocar ele num equipamento diferente, ele vai olhar assim, ficar perdidão, como é que é isso aqui, tá ligado? Então, bastante conhecimento, tem conhecimento da cena, tem o que tá rolando, o que é, vai
oferecer mais pro seu projeto, tá ligado? Legal. Então, praticamente é isso. Hoje em dia, O mercado tem. mercado- Você trocou mercado bastante tem, nesse é, tempo. mercado tem. Então, aí fica aí, pessoal. Eu tenho muitos colegas meus aí que reclamam, fala que ninguém contrata, mas contrata assim. O cara tá ó, 7 anos já tocando, fazendo shows. Eu vi no seu Instagram que são eventos grandes pra caramba, Sim, né, cara? sim. Que você vai. Sim, sim, sim. Você começou lá no nosso bairro, você chegou a trabalhar em alguma outra equipe que fosse de evento? Ou não? Era sempre. Cara, foi muito tempo com quem? Com quem? Até abriu a ExoX, ele também era dono da ExoX, né? Sim, sim. Então, até eles abriram a ExoX, aí que expandiu mesmo. Quando eles expandiu mesmo, eu vou fazer aquela. Caramba. Eu cheguei a ter contato com eles quando eu comecei, porque eu fazia os eventos lá em Oxford, igual você tá falando, eu falava que eu era um top. Eu era o top, eu era o promotor top, e nem era. Sim. Eu conhecia 10 pessoas, mas eu falava que era. Só que aí eu ficava cutucando, pegando contato daqui, contato dali, aí eu cheguei até ele. Aí chegou, mas não era o Kenny, na época era uma outra pessoa. Aí eu conversei com os caras deram uma moral, uma atenção, os caras firmeza pra caramba. Então eu acho que é isso, né? A gente tem que meter as caras, ir pra cima. E aqui a gente tem, parece que muita acessibilidade, facilidade pra fazer as coisas. Eu vejo dessa forma, assim, no Brasil, às vezes mesmo você tendo força de vontade, você é barrado e encontra dificuldade. Aqui, se você falar eu quero, você consegue, né? Você consegue. Que você tem acesso aos artistas, é um ambiente igual aqui. Esse prédio é um prédio que tem muita acessibilidade para muita gente aqui. Então, assim, eu fico pensando, olha, é só uma pessoa falar eu quero. Ela vem É igual eu te mostrei, aquele estúdio que eu te mostrei, eu tô acabando de finalizar ele, tá ligado? Nunca que eu teria tipo assim, não nunca, né? Se eu tivesse um estúdio daquele no Brasil, cara. já Nossa, estava estourando. E um estúdio daquele no Brasil, velho, muito caro. Muito caro. Fala um pouco disso daí, esse estúdio, o porquê do estúdio? Você produz música? Sim, eu tô já estudando já tem uns 4 anos já, mais ou menos, certo? De produção musical. Que top. Aí eu tô fazendo minhas próprias músicas, tô me vendo pra artistas grandes aí. É mesmo? E como é que faz pra gente ver essas músicas aí? Cara, tem algumas aqui. Onde que tá? Fica... Então, hoje em dia ainda não lancei nenhuma. Você não lançou? Não, porque, cara, eu tenho um problema muito grande de perfeccionismo. Eu percebi hoje. Ele tá desanimado, mano, ele tá muito desanimado, eu percebi isso. Eu deixei você à vontade ali, eu percebi. Mas, mano, você tá certo, cara. Tem que ser assim, porque se for pra você fazer alguma coisa, você tem que fazer de qualidade. É por isso que tipo, muita gente me cobra e fala, você nunca lançou uma música sua nem nada. Eu falei, velho, porque ainda tá na forma que eu quero, tá ligado? Às vezes pode ser ruim isso pra mim, sim, mas eu quero chegar onde, tipo assim, produzir uma música e falar assim, não, essa aqui. Quando bater lá, mano, você não tá errado, cara. Você não tá errado, tem que ser assim mesmo. Eu vi que você deu uma desanimadinha aqui quando você viu que algumas coisas talvez não ia encaixar. Sim. Aí você falou, puta, é melhor a gente deixar, mas isso é bom, pô. Talvez você, essa longa carreira que você tem uns 7 anos tocando, vem disso. E talvez o pessoal não ia te contratar se você não fosse tão bom naquilo que você faz, né? É muito bom. E isso tem a ver com esse projeto que você falou, que tá meio em segredo? Ah, tem a ver sim. Mas como eu falo, né? Hoje em dia o mundo da música é muito traiçoeiro, vamos dizer. Né? Pra caramba. Então ninguém sabe o dia de amanhã. É inexplicável. Eu tenho um grupo de amigos meus do Brasil, o Clã, eles cantam demais, cara. Demais. O show dos caras é melhor do que show do pessoal que tá estourado. Sim. E os caras, eles não estouram assim na mídia, tá ligado? Eles faz bastante show, o cachê deles é legal, só que eles não é estourado na mídia. Eu não consigo entender, mano, por que disso. É muito traiçoeiro, igual você tá falando. E o empresário deles é perfeccionista, igual você falou. Às vezes, eu sou, os dois opostos. Você é muito perfeccionista. Sim. E eu sou meio que assim, vamos fazer, vai. Vamos fazer. Os dois é ruim, tá ligado? Mas tem hora que não dá, igual. Tem hora que igual aconteceu hoje aí, vai ter hora que não dá, tem que fazer mesmo, tem que dar. A gente tem que entregar o conteúdo pro pessoal. E já faz 3 semanas que eu tô prometendo pro pessoal, tô falando, gente, deu um probleminha aqui, mas na outra semana vai melhorar. Só pra vocês saberem, eu tava enrolando vocês até esse episódio, porque eu já tinha trocado uma ideia com o Luker antes. Ele se propôs a dar essa força pra mim. Então, ele tinha falado, quando for o dia da minha entrevista, eu vou dar uma olhadinha pra você lá, nos equipamentos. Então, foi isso que ele fez hoje. Ele veio aqui,
deu uma atenção, a gente chegou 4 horas, como eu já havia dito, e ele tá até agora, ele já conseguiu mexer ali, ele tava até agora tentando fazer, ia sair um negócio muito louco, mano. Ele me mostrou ali, fez o layout certinho, que pra mim é muito bom, é igual eu tô falando, é os dois extremos. Às vezes eu sou meio relaxado no negócio, eu acho que a gente tem que ter o meio termo. Não precisa ser tão perfeccionista, mas também não pode ser tão relaxado. Igual fala, tem hora que tem. Não dá, velho. Não tem o que fazer. E você viu aqui nos bastidores quanta coisa tava acontecendo, né? Nossa, era irmão acidentado, né? Hoje não é nem era pra sair de casa. Hoje não era, o negócio tava louco. Mas vamos lá, uma menina tinha feito uma pergunta pra mim na caixinha de pergunta, cara, eu tava tentando lembrar. Ela tinha feito uma pergunta, o nome dela é Aline, de Swingo. Ela tinha feito uma pergunta, o que a música mudou na sua vida, se você tá tocando... É porque eu não tô lendo aqui, tá? Eu tô puxando de memória. Eu tô usando o celular pra outra coisa. Você, o ser DJ, a música, foi só por vontade de tocar ou ela teve alguma influência na sua vida? Cara, a música eu gosto dela desde pequeno, tá ligado? Sim. Minha mãe, meu pai sempre ouviram muita música, caramba. E peguei, tipo, isso deles, tá ligado? Então eu comecei na música muito cedo. Às vezes era pra me estar melhor, igual, tipo, eu sempre dava desleixado, tá ligado? Veio isso pra mim, parava. Eu fiquei muito tempo parado também. Mas eu mudo o ponto, tá ligado? É uma coisa que é maior que eu. E a música, ela veio somente na parte de DJ, de estar ali tocando, ou você já chegou a fazer algumas outras coisas, música, tocar instrumento, alguma coisa assim? A arte em si, tá ligado? Arte em si. É igual eu. Eu, na época da escola, eu desenhava pra caramba, tá ligado? Desenhava pra caramba, gostava de música também. Só que teve um evento que eles fizeram de competição de desenho, tá ligado? Acho que todas as escolas estaduais, acho que foi. E daí eu ganhei, velho, esse concurso com várias escolas e tudo. Parecido. E tipo, eu fiz o desenho com as minhas 2 conexões. Fiz o desenho, tipo, e na escola tinha bastante. Tinha umas pessoas mudas, sabe? Que falavam em Libras. Daí eu fiz um personagem com 6 mãos e na mão dele música, tá ligado? A criatividade, tá ligado? Não só o desenho, mas a criatividade. E é o perfeccionismo que você falou. É o perfeccionismo. Aí eu fiz esse desenho, mano, a professora ficou apaixonada no desenho. Falou, nossa, esse desenho aqui vai explicar, você vai ganhar. Aí eu, tipo assim, eu desenhava pra caramba, mano. Pra caramba, era muito. E parou também? Você parou? Cara, o desenho, eu parei, velho. Eu parei assim, nunca mais desenhei. Dá pra fazer bastante arte pra caramba com desenho. Porque na minha escola tinha muitas essa parada de arte, tá ligado? Que da hora. Tinha muitas paradas de fazer, tipo, bonecos, essas paradas. Pra incentivar, né? Pra incentivar. E hoje em dia falta, cara, isso, sabia? Porque eu também venho daí. Quando eu comecei a dançar, foi por causa daquela escola da família que existia. Sim. Aí eu lembro que eu ia lá, fazia uns passinhos, e foi igual você falou, teve um campeonato, era com gás, fez um festival, aí a gente foi, participou desse festival, e aí dali nunca mais saiu da minha vida. Inclusive, eu queria comentar isso daqui, eu queria falar, porque eu fui no show do Chris Brown ontem eu tava lá no show do Chris Brown, cara, e assim, eu me emocionei, mano, porque em cima dessa pergunta que eu fiz pra vocês, se a música interfere na sua vida, a dança na minha, ela interferiu muito. Sim. E o intuito do programa é isso, eu vejo que muitas pessoas estão deixando de lado esse talento, esse amor quando vem pra Inglaterra. Sim. E é isso que eu quero buscar nessas pessoas, tá ligado? Eu quero que elas não deixem. Ontem eu lá, vendo esse show, veio filme na minha memória, mano, de tipo assim, as músicas que eu ouvia do Chris Brown, quando eu comecei a dançar. E na sexta-feira, eu peguei o depoimento do Renato, da Rocinha, a gente foi cobrir o jogo lá do Flamengo. Sim. E parece que eu tinha falado pra ele o que eu queria, tá ligado? O que eu queria ouvir. Ele foi preciso, cirúrgico na resposta. Eu perguntei pra ele pra ele dar um incentivo pra quem quer continuar. E ele falou que a arte salva vidas. E foi isso. Ontem eu me emocionei lá no show, porque a dança, ela salvou minha vida literalmente, tá ligado? E é muito foda. E não é só o dinheiro, tá ligado? Não. Tipo, quem faz com amor as coisas, mano, tipo, ainda mais uma coisa que você gosta bastante, não tem dinheiro que faz. Não tem, é muito top. Gente, aproveitar que deu essa caída, enquanto eu penso aqui mais perguntas, eu queria agradecer o nosso novo patrocinador que entrou esse final de semana. Vocês devem ter visto que eu tava cobrindo o jogo,
eu tava em show, depois eu fui lá no show do Franz e do Felipe, tudo graças a parcerias que a gente tá conseguindo fechar. Então a Oxford Conceito, ela tá passando aí na tela, ela é nosso novo patrocinador, tá? É uma empresa de investimentos, acessórios, cara, mano, as marcas, tudo marca top. Então, para masculino, feminino, se você tiver um interesse de comprar um vestimento, um acessório, entre em contato com os caras. É muito top, as roupas estilosas pra caramba. Essa camisa aqui é deles, mas não dá pra ver os detalhes direitinho, mas só que lá na rede social vocês vão ver. E mais uma vez, como sempre, a Broadcast tá junto com a gente, toda essa parte de design, você depois vai avaliar se os caras vão. Essas partes de design é tudo da Broadcast. Os caras também são bons pra caramba no que fazem e tá incentivando muito o nosso projeto. Então, se você quiser ser um desses parceiros, a gente já tem aí alguns que vai entrar para as próximas semanas. Se você quiser, entre em contato comigo, o QR Code também está aí na tela. Vocês podem entrar em contato e vir virar um parceiro. Vamos fazer esse projeto aí alavancar, tá? Luke, tem alguma outra coisa que você, algum outro caso que você queria contar pra gente? Eu queria alguma história, mano, uma história engraçada, tá ligado? Você é muito história? É porque os caras do sertanejo é resenha, né? Os caras mentem, o Felipe ele tava mentindo, ele falou assim, eu vou mentir. Puta que pariu. Cara, tem duas coisas, sou ruim de história e sou ruim de memória ainda. Você é ruim de memória? Mas eu sou meio ruim de memória, eu sou ruim pra decorar, eu sou ruim improvisar. Sim. Agora, se eu pegar pra decorar alguma coisa, eu vou travar tudinho. Aí, cara, eu tô entrevistando. Se você pegar, se a gente fosse combinar, por isso que eu não combino. Aí eu vou me enrolar todo, eu vou querer falar um negócio, não vou conseguir. Tá, mas não tem problema, a gente troca ideia, eu vou conseguir arrancar uma coisa. E você falou, você tava falando que você chegou a fazer os design das lives, certo? Sim. Teve algum artista que é conhecido aqui, que você chegou a fazer esse design, conhecido no Reino Unido? Você fala. A parte da live? Da live, sim. É. Eu fiz a live de Vitória Rodolfo. Você fez a live deles? Top. Foi top, lá no norte. E você tem bastante contato com eles? Hoje em dia nem tanto, porque eu tô bem sumido aí, não tô. Então, eu vi que por que você parou? Tem um porquê? Cara, igual eu falei, eu tô estudando bastante. Que você quer voltar pra poder voltar com tudo. que é a oportunidade, mano. Agora as pessoas já vão estar vendo você É. já. O canal tá começando, mas a rede social tá movimentada pra caramba, graças a Deus. Mano. Ela tá, graças a Deus, tá dando certo. Tá bem da hora. Mas então volta, que tal a gente tentar fazer alguma coisa, cara? Pode ser. Sabe porque, ó, eu encontrei com... Eu faço entrega, pra quem não sabe, eu faço entreguinhas também. Eu acho que todo mundo aqui já fez esses trabalhos padrões, graças a Deus que tem esse trabalho. Verdade. Encontrei com um rapaz lá fazendo as entregas e ele é DJ. Aí ele falou que toca pra caramba, mostrou os materiais dele, o cara é muito bom. Aí ele falou pra mim, Wagner, vamos fazer um evento? Você tá falando que já fechou. E aí ele foi e mandou a foto pra mim de um salão que tem lá em Oxford, que era um terraço. E a gente também tem o Franz do Felipe, que o Franz abriu uma empresa em Oxford, então a gente podia, mano, tentar fazer alguma coisa. Você toparia? Toparia, mano. A gente já vamos aproveitar o hype do programa, a gente faz um evento, a gente já pega os convidados, o William já faz a fotografia, o Franz Felipe faz o sertanejo. Mano, dá bom, mano. Já dá completo aí. Já tem patrocinador, os patrocinadores já apoiam, ó. Broadcast, ó, vou precisar de uma moeda pra fazer um evento aí, ó. Já é um novo nicho aí, um novo ramo pra você entrar. Cara, Luca, eu queria agradecer você. Eu tô com o celularzinho aqui pra gravar o tempo do programa, porque eu quero sempre manter o mesmo tempo. E eu queria fazer um convite para você, para nós fazermos um programa especial, tá? Você vai deixar tudo redondinho aqui pra gente. Eu vou chamar todos os convidados que já vieram até então. E a gente vai fazer uma reunião com todo mundo aqui. A gente vai fazer um evento aqui dentro, de verdade. E eu quero ir entrevistando ao vivão aqui com todo mundo. Você vai ser esse do cara que ajeitou o negócio pra nós. O Franz e o Felipe vai vir, vai fazer um show sertanejo pra nós. Então eu quero fazer esse convite pra você. Você topa voltar aqui? Gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer de verdade mais uma vez o Luker, não só pela entrevista, como toda a força e a moral que ele deu aqui pra gente. Então eu vou encerrar por aqui. Amanhã, ou no caso, vocês estão vendo esse vídeo já, então acompanhe aí no YouTube, dá like, curte, compartilha, pelo amor de Deus, vai lá no canal do YouTube, que a gente está precisando agora de vocês no YouTube. Lá no Instagram, graças a Deus, as coisas já estão fluindo, mas vai no YouTube, eu vou insistir para vocês se inscreverem. Até mais, tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Lucas. Obrigadão, é nóis. Valeu.